boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais um curso de atualização de ICMS, realizado pela Lefisc. Para quem não me conhece, meu nome é Adriane Maria, né? Sou coordenadora, consultora da área de ICMS e IPI. Bom, pessoal, hoje, então, a gente vai trabalhar com as legislações já publicadas, né, para 2023, 2024, 2025. Como eu sempre costumo dizer, a nossa área é uma área que muda muito, né? Ela altera quase que diariamente, ela demanda muito conhecimento, ela demanda muita dedicação, né? Até para que a gente possa obter esse conhecimento todo, né? Então, a gente vai trabalhar na tarde de hoje com as atualizações do ICMS. Bom, pessoal, o que eu vou combinar com vocês? Tá? Nós vamos fazer um intervalo por volta das 15h30, mais ou menos, tá? Então, vai depender do andar do curso, que eu sempre termino o assunto que eu estou falando para liberar para o intervalo, tá? Então, a gente vai fazer um intervalinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão enviar a pergunta. Na sequência, eu vou ler, vou responder a pergunta de vocês. Caso a pergunta ela não tenha ficado clara, eu vou pedir para vocês repetir, né? Até porque, às vezes, uma pergunta, ela dá margem para eu dar mais de uma resposta, né? Então, para evitar isso, eu vou pedir para vocês repetir, caso não entenda. E assim, vocês também, né? Se vocês não entenderem, vocês vão pedir para que eu repita. Bom, outra questão que eu vou combinar com vocês aqui também é em relação ao Simples Nacional, tá? Eu vou falar, durante o curso, eu vou falar de Simples Nacional, eu vou falar de empresas gerais, tá? Então, toda vez que eu for falar de Simples Nacional, eu estou me referindo àquelas empresas que pagam o ICMS e o ISS dentro do Simples, tá? Por quê? Porque a gente tem um sublimite, né, para fazer o recolhimento do ICM e do ISS dentro do Simples Nacional, lá no DAS, junto com os demais tributos. Então, quando o contribuinte ele extrapola esse limite, né, ele acaba recolhendo o ICMS e o ISS como sendo uma empresa geral. Então, como esse curso aqui, ele é um curso de atualização do ICMS, tá? Então, quando eu estiver falando de geral, são aquelas empresas que tem GIA, tem SPED, tem débito, tem crédito, onde inclusive entram essas empresas que pagam o ICMS fora do DAS, ok? Quando eu estiver falando do Simples, é porque recolhe tudo dentro do DAS, tá? Para não deixar nenhuma dúvida, ok? Bom, pessoal, então assim, vocês receberam a apostila de vocês, tá? Ela está com o material, então, atualizado até a data de ontem. Lembrando que você sempre tem que ir acompanhando as alterações na legislação. Dessa forma, vocês podem se inscrever no canal do YouTube da Lefisc, onde vocês vão ali ativar as notificações. Então, toda vez que for postado alguma coisa, vocês já vão receber a notificação, vocês vão poder assistir, tá? Também podem seguir a Lefisc no Instagram, no LinkedIn, tá? Onde vocês também têm acesso às atualizações. E principalmente o nosso portal, tá? Porque lá no portal, diariamente, a gente publica as legislações, né? Seja no âmbito
estadual, federal, né, em relação ao município, as capitais. Então, vocês podem acompanhar por ali, ok? Desses assuntos que nós vamos abordar hoje, vocês também têm que acompanhar. Por quê? Porque tem coisas que a gente já tem legislação federal, mas não tem regulamentação no estado. Tá? Então, são situações que já existe previsão para ser criado, para ser instituído, e não tem regulamentação ainda pelo nosso estado. Então, o estado ainda tem que regulamentar, dizer como é que vai funcionar, enfim. Tá? Dentro daquilo que o estado já regulamentou, ele pode alterar. Então, ele pode prorrogar o início de obrigatoriedade, ele pode trazer outras alterações, tá? Então, sempre tem que se manter atualizado e procurar sempre saber das alterações ocorridas, ok? Bom, então, vamos começar o curso. Inicialmente, a gente vai falar do quê? Das alíquotas internas. Que é um assunto que a gente já vem tratando desde 2015, né? Por quê? Porque em 2015 nós tínhamos uma alíquota geral que ela alterou a partir de 2016. Inicialmente era até 2018, né? 2019 voltaria ao que era antes, depois foi prorrogado de novo e assim por diante. Então, hoje a nossa regra geral, né, a alíquota regra geral é de 17%, e nesse período, então, de lá para cá se praticou 17, depois 18, depois 17,5%, e a gente trabalha atualmente com a alíquota de 17%. Bom, também nós temos a questão da energia dos combustíveis, né? Energia e combustíveis, eles eram tributados a uma alíquota de 25%, e depois passou a ser 30%. Ano passado voltou a ser 25%. Só que o que aconteceu? Nós tivemos a publicação da Lei Complementar 194 de 2022. Essa lei, ela é de 23 de junho do ano passado, onde ela trouxe a alíquota da energia, dos combustíveis, do serviço de comunicação para a regra geral. Então, os estados, eles tiveram que reduzir a alíquota da energia, do combustível e do serviço de comunicação para a regra geral, porque a maioria dos estados, né, todos os estados, eles tinham esses produtos e serviço numa alíquota majorada. Então, se praticava, tá, de 25%, 27%, 28%, dependendo do estado. O nosso estado, então, no ano passado, voltou a praticar os 25%, em substituição aos 30% que vinham sendo praticados de 2016 até dezembro de 2021. Bom, aí o que aconteceu? Como essa lei trouxe a alíquota desses serviços, do serviço de comunicação e das mercadorias, né, que é a energia elétrica e o combustível, para a regra geral, o nosso estado, então, publicou um decreto onde ele reduziu a alíquota de 25% para 17%. Então, ele trouxe para a regra geral também. Assim como a energia que era destinada às vias públicas, né, que era tributada a 20%, também foi reduzida a 17%. Isso desde junho do ano passado. Então, inclusive, esse decreto ele tinha sido publicado no final de junho, com efeitos retroativos ao dia 23 de junho. Bom, os demais produtos, então, cigarros, bebidas, enfim, eles se mantiveram ali na alíquota, então, de 25%. Nós temos a questão do refrigerante também. O refrigerante, até 2015, ele era tributado a 18%. A partir de janeiro de 2016, ele passou a ser 20%. Só que ele era para já ter retornado a alíquota de 18% e o Estado manteve ele, então, em 20% até 31 de dezembro desse ano. Isso quer dizer o quê? Que a partir de janeiro do ano que vem, o refrigerante ele volta a ser tributado a uma alíquota de 18% e não mais 20%.
Já os demais produtos e serviços que eram tributados a 12%, então, nesse período se mantiveram em 12%, né, sem sofrer alguma majoração. Onde, então, nós temos produtos alimentícios, nós temos máquinas, equipamentos, né, que são tributados a 12%. O serviço de comunicação também foi reduzido, como eu disse antes, ele também foi reduzido, então, no ano passado, a partir de junho, né, com efeitos retroativos, em função da Lei Complementar 194 de 2022. Então, a alíquota que era 25% passou à regra geral dos serviços, que é 17%. Bom, pessoal, em relação às alíquotas internas, então, o que tem de previsão agora? Para o ano que vem, volta a alíquota do refrigerante aos 18%, que hoje é 20%, né? Volta também a questão da cerveja, né? A cerveja e o chopp, eles também sofreram uma majoração em 2016, indo de 25% para 27%. Mas como em 2016 foi instituído o Ampar, que é aquele adicional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza, então o que o Estado fez? Na mesma lei que trouxe a alteração, né, a majoração da alíquota, ele tem uma redação onde ele diz o quê? Que no período que fosse incidir, então, esse adicional dos 2%, que é do Fundo de Amparo, né, que é aqui do Estado, ele iria se manter em 25%. Né? Então, em relação à alíquota, são essas as situações que a gente tem hoje aqui no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, também na semana passada, né, na semana passada eu fiz uma live justamente abordando essas alterações todas que o Estado do Rio Grande do Sul já tinha trazido, né, já tinha legislação publicada no ano passado, para entrar em vigor a partir desse ano. Né, outras ainda estavam por ser publicadas. Então, a Lefisc promoveu uma live na semana passada, né, que foi feita por mim, e ali uma participante questionou sobre a questão das alíquotas internas dos demais estados, né? E daí eu comentei que a gente colocaria isso no material do curso para quem fosse se inscrever. Então, ali na página 9, vocês têm as alíquotas internas alteradas nos demais estados, tá? Eu não vou entrar no mérito dessas alíquotas, por quê? Porque esse curso, ele é para, esse curso de hoje, o enfoque dele é abordar as alterações do Rio Grande do Sul, tá? Então, eu não vou entrar no mérito desses estados. Mas, eu coloquei esse material aqui, por quê? Porque em função dessa Lei 194, a Lei Complementar 194 de 2022, que reduziu a alíquota de serviço de comunicação, de energia, de combustível, né? Onde os estados, eles tinham esses produtos e serviços tributados à alíquota máxima. Então, imagina quanto, né, de arrecadação que os estados deixaram de ter. Por quê? Porque, imagina, uma alíquota de 26% passou a 18%, né? Uma alíquota de 25% passou a 18%, a 17%, a 19%, dependendo da alíquota geral de cada estado. Então, em função disso, tá? O que os estados, alguns estados fizeram? Eles acabaram alterando, majorando, né? Aumentando a alíquota geral do estado para equilibrar essa diminuição na arrecadação dos combustíveis, lubrificantes, né, combustíveis, energia elétrica e serviços, né? Então, como isso reduziu muito a arrecadação, eles vão tentar compensar agora com os produtos de regra geral, tá? E o que isso importa para mim, que sou do Rio Grande do Sul? Bom, pessoal, quando eu sendo do Rio Grande do Sul, né, o que isso importa para mim? Quando eu compro de lá, não faz diferença se eu faço uma compra interestadual, né? Porque o produto de lá para cá vai vir a 4% ou a 12%. Agora, se eu mandar uma mercadoria para lá, ele faz toda uma diferença. Em que casos?
num caso de uma empresa geral, mandar uma mercadoria para um não contribuinte, consumidor final, onde então ele vai pagar o DIVAL, né? E nos casos que eu tiver uma saída de mercadoria para outro estado, onde eu tenho que pagar um diferencial de alíquotas a título de ST, ou uma própria ST paga por MVA, né? Calculada por MVA, porque eu vou ter que utilizar a alíquota interna daquele estado para fazer o cálculo, seja do DIFAL, seja de uma substituição tributária. Então, vocês precisam saber, tá? Aí eu deixei ele no material da apostila, na apostila a partir da página 9, tá? Vocês têm aqui os estados que alteraram as suas alíquotas, né? A alíquota atual, a alíquota que vai ser tributada, né? E a partir de quando? Então, por exemplo, ali vocês têm o estado do Acre, né? Que ele promoveu essa alteração através da Lei Complementar 422 de 2022. Essa lei ela foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre em 27 de dezembro. Então, até então, a alíquota geral deles é de 17%. E ela vai passar a partir do dia 1º de abril, tá? %19%, alíquota geral, né? Mas tem aqui também semijoias e bijuterias, por exemplo, que hoje é 17% e vai passar a 25%. Né? Então, são situações que vocês têm que cuidar quando vocês têm operações interestaduais daqui para lá. Tá? As datas de início, vocês vão ver aqui que vai variar de estado para estado. Por exemplo, Acre é 1º de abril, Alagoas também é 1º de abril. Depois nós temos aqui o Amazonas, também 1º de abril. Em compensação, nós temos a Bahia, que é dia 22 de março. Né? Temos o Maranhão, que é dia 1º de abril também. Então, depois nós temos aqui o Pará, que é 16 de março, Paraná, 13 de março, e assim por diante. Por que essa variação de datas? Porque o ICMS ele é um tributo, um imposto, que ele obedece 2 princípios, né, constitucionais. É o princípio da anterioridade e o princípio o princípio nonagesimal, ou muitos chamam, né, noventena. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o Estado ele vai aumentar uma alíquota de ICMS, ele tem que publicar a lei, né, que altera, que traz essa majoração, esse aumento, no exercício anterior, ou seja, isso deveria, então, sim, ter sido publicado em 2022, para valer a partir de 2023, e tem que esperar decorrer os 90 dias, que é o princípio nonagesimal, né? Então, por isso que vocês têm datas diferentes aqui, né? Porque, por exemplo, o Piauí aqui, ó, ele publicou a lei em 8 de dezembro de 2022, cumpriu o princípio da anterioridade anual, né? E entra em vigor em março, dia 8 de março, cumprindo o princípio nonagesimal, tá? Então, isso aqui é mais para vocês terem como consulta, então, tá bom?